Fala aí, galerinha, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, olha para essa questão. É uma questão linda que caiu numa Olimpíada aí, tá bom? Uma Olimpíada Americana. Eu decidi trazer para vocês aqui porque ela tem a cara dos concursos nacionais. Tudo bem? Bom, o enunciado dessa questão vai passar aí para vocês aí na telinha, em algum lugar aí, tá bom? A galera da magia aqui da edição. Valeu? Faz aí a edição para mim. Tamo junto aí. Valeu? Põe aí que vai passar o enunciado bonitinho para vocês. Mas eu já vou explicar aqui, em resumo, o que é o enunciado. O enunciado é o seguinte. Você tem um quadrado, tá bom? De lados A, B, C, D. De lados não, de vértices A, B, C, D, tá? Com a medida do lado dele sendo 30. E a gente toma um ponto interior P, a esse quadrado, de forma que PA seja 12 e PB seja 26. Aí o que o enunciado fala? Ele fala o seguinte, existem aqui ó, os baricentros, tá bom? Dos triângulos PAB, PAD, PDC e PBC, tá bom? São baricentros aí desses triângulos. Vamos chamar aqui de, sei lá, G1, G2, G3, G4. Perfeito? Bom, o que é pedido nessa questão é o seguinte, a área do quadrilátero formado pela união desses baricentros, tá? A área do quadrilátero formado pela união dos baricentros dessa figura. O que é legal na solução desse problema aqui é que a gente vai usar um teorema muito simples para resolver, tá? A gente vai usar um teorema bem elementar. Bom, vamos ver aqui o que a gente vai poder fazer. Bom, primeira coisa que eu recomendo você fazer para resolver esse problema aqui é o seguinte, traçar a mediana aqui, ó. Traça essa mediana aqui, ó, relativa ao lado AD, no triângulo PAD. Como que eu garanto que ela passa no G2? Porque se ela é mediana, ela tem que passar pelo baricentro desse triângulo. Bom, portanto, aqui vai ser congruente aqui, né? Teremos aqui o ponto M, tá? Ponto M. E eu posso fazer isso também aqui, ó, nesse triângulo. Traço a mediana aqui, ó. Tracei a mediana. Aqui é o ponto M', também aqui congruente aqui. Perfeito? Bom, e o que a gente tem aqui de especial? A gente tem aqui de especial o seguinte, ó, aqui de P até esse baricentro é uma distância, né, que é proporcional a 2, e daqui do baricentro até o ponto médio do lado é uma distância proporcional a 1. Da mesma forma, a gente pode garantir isso também de P até esse baricentro, que é uma distância proporcional a 2, e do baricentro até a base aqui, né, até o ponto médio do lado BC, uma distância proporcional a 1. Beleza? Bom, o que isso diz demais para a gente aqui, para que a gente consiga resolver esse exercício? Bom, ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode traçar aqui, ó, o segmento de reta que une os pontos médios desses lados. Tracei, beleza? O segmento de reta que une os pontos médios desses lados, com certeza é um segmento que é paralelo a esse lado aqui, tá? Você pode fazer isso, inclusive, aplicando o teorema de Tales, né? Tendo esses lados aqui como as paralelas e aqui o lado BC e AD sendo as transversais, né? As transversais que dividem na razão 1 para 1 e 1 para 1 aqui. Então, eu garanto que M para M', tá? Aliás, o segmento M', aconteceu uma coisa aqui, né? O segmento M', tá? Ele é paralelo a CD, perfeito? Então ele tem a mesma medida, tá? Ele tem a mesma medida que CD. Ele mede 30, perfeito? Bom, e como que eu vou descobrir então a medida do segmento G2, G4? Como que se faz isso? Bom, vamos ver aqui, ó. Vai dar uma poluída aqui no nosso desenho, mas é assim mesmo. Como é que funciona? Bom, você repara que você cria triângulos aqui, ó, MP, M' e G2P, G4. Perfeito? De forma que você tem a razão 2 para 1 aqui e a razão 2 para 1 aqui também. Se isso ocorre, se a razão 2 para 1 aqui e razão 2 para 1 aqui, você tem segmentos de retas paralelos.
Perfeito? Então, ó, vou desenhar aqui no cantinho, tá? Só para a gente entender o que está acontecendo. A gente tem aqui, ó, o ponto P, a gente tem o ponto G2 e M, G2 e M, a gente tem ponto P, ponto G4 e M', ponto G4 e M', tá? Então, ó, a distância de P até G2 é 2 vezes a distância de G2 a M. E o mesmo ocorre, tá, aqui desse lado do triângulo. Como você tem uma razão de 2 para 1 aqui e aqui, você garante que existem retas passando aqui em G2 e G4 e M' e M, tais que elas sejam paralelas. E se elas são paralelas, é bem possível você descobrir o comprimento de G4 e G2. Né? O que é M'? Não é 30? Então aqui tem 30. Qual é o tamanho então aqui de G4 a G2? O tamanho X. Né? Quem seria? Seria X dividido por 30, assim como 2B dividido por 3B. A semelhança de triângulos, né? Ou seja, x vai ser 2/3 de 30. E se x é 2/3 de 30, x é 20. Ah, então eu garanto que a diagonal G2, G4 aqui do meu quadrilátero G1, G2, G3, G4, a diagonal já vale 20, tá? Só que agora a gente tem que pensar analogamente para calcular a medida da outra diagonal, a diagonal G1, G3. A mesma coisa vai acontecer. Se eu traçar essa mediana aqui e essa mediana aqui a esses triângulos PAB e PDC, eu traço as medianas, se eu unir os pontos médios, né, dos lados AB e CD, eu vou criar um segmento de reta que será paralelo tanto aos lados do quadrado quanto da diagonal, pelo mesmo raciocínio. Perfeito? Bom, então pelo mesmo raciocínio eu também vou criar, né, um par de triângulos semelhantes, tais como a gente acabou de criar ali naquela primeira situação. E a gente vai conseguir provar da mesma forma, tá, que a razão de semelhança também é 2/3. Perfeito? Então a gente vai acabar mostrando que a diagonal G1, G3, pelo mesmo raciocínio que a gente mostrou, ela também vale 20. Então, eu vou chamar a próxima diagonal de x', tudo bem? A medida dela. Então, uma vale x e a outra vale x'. As duas valem, tá, 20, respectivamente. Bom, o que mais que a gente consegue mostrar? A gente não sabe que as diagonais, tá? Por exemplo, a diagonal G2, G4, não é paralela a esse segmento M', que é paralelo ao lado do quadrado? Sim. Então, se as diagonais são paralelas aos lados do quadrado, significam que o ângulo formado entre essas diagonais é o mesmo ângulo formado entre os lados do quadrado. E o lado do quadrado forma com o outro lado um ângulo de 90 graus. Portanto, as diagonais que são paralelas a esses lados, tá vendo? Devem formar também um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Isso se dá devido ao fato de elas serem paralelas ao segmento de reta que une os pontos médios dos lados, que por sua vez é paralelo ao lado do quadrado. Perfeito? Bom, então a gente sabe que agora a gente tem um quadrilátero que a gente quer calcular a área dele, tá? Vou achurar aqui o quadrilátero para você entender legal. A gente quer a área desse quadrilátero aqui. Como é que eu calculo a área desse quadrilátero? Bom, a área dele é o produto das medidas das diagonais, que no caso será G1, G3 e G2, G4. Ambas valem 20, né? Então vai ficar 20 vezes 20, vezes o seno do ângulo formado por essas diagonais, tá? As diagonais aqui, elas têm um seno igual a 1. Por quê? Porque o ângulo é 90. Então, a gente faz o produto das medidas das diagonais vezes o seno do ângulo formado entre essas diagonais e divide esse resultado por 2. A gente fazendo essa conta aqui, a gente vai fazer 20 vezes 20, 400. Dividido por 2 dá 200. 200 vezes o seno de 90 vai dar 200 vezes 1, o que dá 200. E aí é só você marcar o gabarito da questão e acabou. Beleza?